Muito bem, nesse vídeo vamos ver alguns pontos importantes na hora de salvar o arquivo usando o formato Illustrator. No menu File, eu vou escolher o comando Save e sempre que salvamos pela primeira vez, abre a caixa de diálogo para que a gente possa dar um nome e aqui embaixo escolher o formato. Adobe Illustrator aí é o formato padrão e, claro, escolhendo esse formato, garantimos que todos os recursos utilizados serão preservados de maneira fiel. Agora, se por acaso você precisar salvar em outro formato, por exemplo, EPS ou PDF, eu recomendo que você primeiro salve no formato padrão Illustrator e depois use o comando Save a Copy para criar uma cópia com o outro formato, preservando o arquivo original. Eu vou confirmar Save e sempre aparece uma segunda caixa de diálogo com as opções do formato escolhido, nesse caso, Illustrator Options. Aqui em cima podemos escolher a versão e eu recomendo que você salve sempre na versão mais atual, que é a versão que você tem instalada, porque as versões anteriores nunca são 100% compatíveis. Repare, eu vou escolher a versão CS4 e aqui no final aparece uma lista com avisos do que pode acontecer com o arquivo. E se você precisar salvar numa versão mais antiga, eu também recomendo que você faça isso numa cópia. Muito bem, essa opção para fazer subgrupos de fontes só fica disponível quando a opção Create PDF Compatible File está ativada aqui embaixo. E essa é muito importante. Com essa opção ativada, significa que será incluída uma cópia em formato PDF dentro do arquivo Illustrator. É como se você tivesse duas versões dentro do mesmo arquivo. A vantagem é que se você enviar esse arquivo para alguém, mesmo que a pessoa não tenha o Illustrator, ela poderá abrir, visualizar e imprimir o arquivo usando o programa gratuito Adobe Acrobat Reader. E também, se você precisar aplicar o arquivo Illustrator no InDesign, por exemplo, o InDesign não entende o formato Illustrator, mas entende e pode utilizar a versão PDF. Agora é importante lembrar que, claro, com duas versões do mesmo arquivo, o tamanho pode ficar grande, principalmente se você tiver várias pranchetas e muitos objetos e muito texto. E se por acaso estiver demorando muito para salvar ou você precisar enviar o arquivo por e-mail e tamanho for um problema, você pode desligar a opção para gerar um arquivo mais leve e depois, se você quiser, você pode usar o comando Save As para salvar novamente por cima e ligar a opção para incluir a versão PDF no arquivo original. Aqui embaixo, se você aplicou imagens, a opção Include Linked Files faz com que os arquivos de imagem que estão vinculados sejam embutidos. E você pode ver mais detalhes sobre isso no vídeo aplicando imagens do capítulo sobre vetorização. Mais embaixo, eu recomendo que você deixe sempre ligadas as opções Embed ICC Profiles e Use Compression para embutir os perfis de cor e para manter o tamanho do arquivo o menor possível. E se o seu arquivo tem múltiplas pranchetas, Save Each Artboard to a Separate File permite que cada prancheta seja salva em um arquivo separado. Ligando a opção All, todas, o resultado, nesse caso, seria 4 arquivos, um para cada uma das 4 pranchetas. E com a opção Range, podemos definir quais pranchetas devem ser salvas. Por exemplo, digitando números separados por vírgula, apenas as pranchetas 1, 3 e 4 seriam salvas. E aqui no final, a área Transparency só é importante se você estiver salvando em uma versão muito antiga, anterior ao Illustrator 9, quando o Illustrator não permitia transparência. E essas opções definem como as transparências, se você tiver usado, serão tratadas. Por exemplo, transformando os objetos em imagens com a resolução definida nesse menu, de maneira que a aparência seja pelo menos preservada. E nesse caso, lembre que é importante salvar em uma cópia para não modificar de maneira permanente o original. E para terminar, uma última dica. Se você pretende levar o arquivo para ser impresso por um fornecedor de serviços gráficos, é sempre melhor consultar primeiro o fornecedor, para saber como ele quer que você prepare o arquivo. Ele provavelmente vai pedir que você leve uma versão em PDF, e é isso que vamos ver no próximo vídeo.